Dr. Guilherme Colin, como tradicionalmente acontece, um dos maiores especialistas em direito da América Latina, aqui com a gente no Portal RDC. Muito boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde. Tudo bom? Como é que tá? Boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso, doutor Guilherme. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que interessa a muitos trabalhadores, que são as doenças vinculadas à atividade profissional. Algumas doenças têm vinculação direta com a atividade laboral, o que gera outro enquadramento quando do pedido de concessão do benefício de auxílio-doença e também pela aposentadoria por invalidez. Em virtude dos novos critérios de cálculo dos benefícios, essa diferença de enquadramento passou aí a fazer, é claro, muita diferença. Sempre que a incapacidade para o trabalho decorrer da atividade laboral, o benefício previdenciário deverá ser enquadrado como acidentário. No entanto, em alguns casos, existe uma presunção legal em favor do segurado. Existe até uma tabela de doenças e profissões que pode ser consultada antes de se fazer aí o pedido previdenciário. Eu lhe pergunto o seguinte, doutor Guilherme Colin, já falamos em outras entrevistas aqui sobre o cálculo do valor dos benefícios de aposentadoria comum e por invalidez. E o senhor mencionou diferenças relevantes. Gostaria que o senhor falasse novamente aí, resumidamente, sobre essas diferenças. Bom, Cláudio, até novembro de 2019, ou seja, antes do critério da regra previdenciária atual, não existia muita diferença, não existia quase nenhuma diferença entre o benefício acidentário e o comum. Na aposentadoria por invalidez, o cálculo era exatamente o mesmo. No auxílio-doença, o cálculo era exatamente o mesmo, porém, o acidentário gerava direito ao FGTS e a estabilidade de emprego após o seu retorno. Mas o valor do benefício era o mesmo. Hoje, a aposentadoria por invalidez comum, então, a pessoa descobre uma doença qualquer incapacitante que não tenha vinculação ao trabalho, ou sofre um acidente comum, estava atravessando a rua e foi atropelado. Um acidente comum, uma doença não vinculada ao trabalho, o cálculo do benefício é 60% da média das contribuições vertidas até a data do início da incapacidade, acrescido de 2% por ano que exceder ao 20º. Imaginando uma pessoa, então, que ganha 5 mil por mês. A pessoa começou a trabalhar na semana passada, ganhando 5 mil por mês, numa aposentadoria e sofre um acidente comum ou desenvolve uma incapacidade comum, não vinculada ao trabalho. Ela receberá 60% de 5 mil, que é a média que eu mencionei. Se o benefício for acidentário, um acidente típico, está trabalhando, caiu uma prateleira em cima dela, acidente de trabalho típico, caiu da escada durante o horário de trabalho, mesma coisa. Ou alguma doença vinculada ao trabalho, ela terá direito ao benefício de aposentadoria por invalidez laboral, acidentária, cujo o valor será 100% da média, ou seja, aqueles 5 mil que eu mencionei. Estamos falando aí, então, de uma diferença de R$2.000 para uma pessoa que ganha 5 mil. Sim. Então, hoje, esta diferença de enquadramento é muito relevante. Antigamente, nós, advogados, por uma questão estratégica, até não fazíamos questão de jogar luz sobre a questão acidentária por uma questão meramente de conveniência processual. As ações envolvendo acidente de trabalho tramitam na Justiça Estadual. As ações previdenciárias, as demais ações previdenciárias tramitam na Justiça Federal, que é muito mais rápida, é muito mais ágil, é melhor. Os advogados gostam mais de demandar na Justiça Federal via de regra. Portanto, antigamente, quando o advogado percebia que seria possível enquadrar como uma doença laboral, ele muitas vezes não fazia questão, porque na Justiça Federal o processo tramitaria mais rápido e o valor do benefício seria o mesmo, né? Muito bem. Bom, a gente tem uma diferença aí que pode chegar a 40% aí. 40%? 40% de aposentadoria por invalidez. Teria alguma outra diferença aí relevante, doutor Guilherme? Outra diferença também, que existe um benefício que se chama auxílio acidente. Este benefício, na minha concepção, é um dos melhores benefícios e mais mal divulgados. O auxílio acidente. Tem uma entrevista que
contigo, e tem lá no meu canal Saiba Direito, uma entrevista que eu falo sobre ele, sobre o auxílio acidente. A pessoa recebe 50% do que receberia se fosse aposentada por invalidez. Pois bem, o auxílio acidente é devido em acidentes de qualquer natureza, ou seja, acidente típico, não vinculado ao trabalho ou vinculado ao trabalho, gera o benefício igual, porém com valores diferentes. E a doença incapacitante, que gera o acidente equiparado, permitirá o enquadramento permitirá a concessão do auxílio acidente. Então, imaginemos uma situação, a pessoa desenvolve tendinite. Tendinite costuma ser uma doença incapacitante, mas será necessário o enquadramento dessa doença como tal. Costuma ser, mas nem sempre é. Se eu, Guilherme, por exemplo, eu advogado, desenvolver a tendinite, talvez eu consiga o enquadramento, como se eu fosse empregado, talvez eu conseguisse o enquadramento como auxílio acidente, o enquadramento da doença como laboral e, portanto, conseguiria o auxílio acidente porque ele seria um acidente equiparado, em função dele de ser uma doença ocupacional. Mas digamos que eu não fosse advogado, digamos que eu trabalhasse em uma atividade que eu não precisasse digitar, não tivesse movimento repetitivo e desenvolvesse a mesma doença incapacitante. Digamos que eu fosse jogador de boliche amador, né? A pessoa que joga boliche também força os tendões, né? Sim. Eu não teria direito ao auxílio acidente. Se eu desenvolver mal do túnel do carpo jogando boliche, não terei direito. Então, este enquadramento daquela doença como laboral ou não pode ser a diferença entre conseguir o auxílio acidente ou não. Um benefício que não impede que a pessoa siga trabalhando e gera uma complementação de renda até a sua aposentadoria. E o valor do auxílio acidente será de 50% do que a pessoa receberia se fosse aposentada. Mas, se for um acidente típico, comum e não vinculado ao trabalho, a pessoa está andando na rua e é atropelada e fica com uma sequela. Receberá 50% do que receberia numa aposentadoria por invalidez comum. Na aposentadoria por invalidez comum, ela receberia 60% da média. Então, aquele cara que eu falei, aquele exemplo que eu falei, ganha 5 mil, 60% de 5 mil é 3. A pessoa foi atropelada quando estava passeando no domingo com a família. Ficou com uma lesão e uma sequela. Ela receberá 50% dos 3. Receberá 50% dos 60. Mas digamos que ela sofra o mesmo acidente indo para o trabalho, por exemplo. O acidente será laboral. O mesmo acidente, só que não foi num domingo de sol, foi no deslocamento para o trabalho. Ela receberá 50% da média. Ela não receberá 50% de 3 mil reais. Ela receberá 50% dos 5 mil. Não há esse redutor. Então, o enquadramento da doença como ocupacional interfere, no caso do auxílio acidente, na sua concessão, em algumas situações, e no valor. Mas não confunda, o acidente típico comum, acidente típico pode gerar o auxílio acidente, sim. Estou falando do acidente equiparado. Sim. E como é que o segurado pode fazer para facilitar, aumentar as suas chances justamente do enquadramento da incapacidade como acidentária, doutor? É muito importante lembrar do seguinte, se você acessar agora no Google, eu sempre faço propaganda do Google aqui, né? Mas é que é uma ferramenta ótima, e colocar lá no Google, Decreto 3.048, tabela doenças, ou Decreto 3.048, anexo 3. Aparecerá uma tabelinha, essa tabelinha tem 88 páginas. Uma tabelinha de hipóteses, de doenças e os agentes que estão a ela vinculadas. Eu imprimi alguns exemplos aqui. Vamos lá. Por exemplo, a pessoa que trabalha com cloro e ela desenvolve as doenças relacionadas ao cloro, rinite, doenças pulmonares obstrutivas, bronquite, pneumonite devido a produtos químicos, edema pulmonar. Pessoa que trabalha com algodão, por exemplo, rinite alérgica, asma. Então, vamos imaginar o caso da asma. Eu separei aqui, inclusive, algumas hipóteses da asma, se eu não estou enganado. Imaginando a pessoa que ela está com um problema de asma. Se ela trabalha
Não separei da asma aqui, não, acho que não. Se ela trabalha exposta aos agentes que mencionei agora, algodão, linho, cânhamo, sisal, cloro, carbonetos metálicos, a mesma doença ela pode ser incapacitante, a asma, e ela poderá ser considerada como laboral. Isso implicará aquelas diferenças que mencionei há pouco. Sim. Uma outra situação, depressão. Depressão ela pode ser estimulada por exposição a agentes químicos. Então, você tem depressão, por exemplo, e detectou e trabalha com benzeno, com hidrocarbonetos aromáticos. Hidrocarbonetos são derivados de petróleo, né? Com manganês, com compostos tóxicos, mercúrio, sulfeto. São produtos químicos, esses são alguns exemplos apenas. Como mencionei, essa tabela tem 88 páginas. Sim, eu vi aqui o mal do túnel do carpo. Mal do túnel do carpo, então tem a hipótese, mal do túnel do carpo. Aí aparece ali, você pega o seu PPP, que é um documento que recomendo que antes de procurar o seu advogado, já leve em mãos o seu PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. E ali elencará os agentes nocivos e a rotina de trabalho. Então você pode levar o seu PPP, acessar o Google, ver o anexo 3 do decreto 3.048 e verificar se a sua doença está lá. Se você tem uma atividade laboral exposta àqueles agentes. A questão, por exemplo, das vibrações, né? A trepidação e vibração excessiva. A pessoa que trabalha com vibração ou trepidação excessiva está mais propensa a desenvolver algumas doenças. Sim. Doenças de coluna, doenças nas articulações, e aí vai. Então, essa pode ser a diferença entre uma aposentadoria por invalidez. Você tem lá problemas de ombros, problemas de coluna, encaminhou um auxílio doença ou teve uma aposentadoria por invalidez. Se você trabalhou com vibrações e trepidação, você tem uma ferramenta ótima para que aquela doença seja enquadrada como ocupacional e, portanto, que você tenha direito a um benefício previdenciário, a um valor de um benefício previdenciário maior. Sim. A tabela ela gera uma presunção relativa. O que significa? Presunção é um termo técnico jurídico. Presunção relativa é aquela que admite prova em contrário. Presunção absoluta é aquela que não admite. Se você tem uma doença que é incapacitante e ela está enquadrada no anexo 3 do decreto 3.048 e você trabalha exposto àquelas situações, aquelas hipóteses vinculadas àquela doença, existe uma presunção de que aquela doença será laboral. E com isso, o INSS é que deverá fazer prova em sentido oposto. Uma situação da depressão, a pessoa foi assaltada no seu local de trabalho ou no seu deslocamento. Existe aqui na depressão, está lá no anexo. Sofreu um assalto, um estresse pós-traumático. Está aqui, hipótese 7, você procura a tabela ali e encontrará lá episódios depressivos. Olha só, tolueno, exposição a tolueno, solventes aromáticos, neurotóxicos, tricloroetileno, brometo de metila e assim vai. E quem foi exposto a estresse pós-traumáticos, catástrofes e assalto. Ocorrido dentro do local de trabalho. Está vinculado ao trabalho, poderia ser ou no local de trabalho ou no deslocamento. Sim. Então, isso é meio caminho andado para que a pessoa obtenha lá o auxílio acidente, por exemplo, ou o auxílio doença ou aposentadoria vinculada ao trabalho com um benefício, com um valor maior do seu benefício. Então é importante olhar aquela tabela, então, como é que é do Google lá, a tabela Google, colocar ali no Google, decreto 3.048, anexo 3, ou pode colocar tabela de doenças, né, tanto faz, e aparecerá lá, uma tabelinha de 88 páginas, aí você coloca Ctrl F, né, qual é a sua doença, né, asma, por exemplo, sim, depressão, burnout, que é um nível extremo de estresse, né, sim, burnout,
coloca ali Ctrl F, vai aparecer ali as hipóteses, verifica ali quais situações estão vinculadas àquela doença. Aí você tem que comprovar que você se enquadra naquela situação. Sim, sim, importante. Caso comprovado, você já terá direito àquele enquadramento como laboral, enquadramento do benefício como acidentário. Muito bem. E qual é a dica, normalmente o senhor faz isso aqui, doutor Guilherme, qual é a dica para os seus colegas advogados? A dica que eu dou para os meus colegas advogados, ela se confunde com a que eu dei para os segurados, né? Sim. Antes de iniciar o pedido, verificar se é laboral ou não. Verificar se aquela doença está enquadrada, está prevista nessa tabela ou não. E caso não esteja prevista na tabela, é possível que seja laboral também. A tabela não esgota, ela não é restritiva, ela é exemplificativa. Então, se o seu cliente, você é advogado, apareceu no seu escritório e ele está com uma doença qualquer, não custa dar uma olhadinha no anexo 3 do decreto 3.048. Verifica lá. Caso você suspeite que haja um enquadramento, você terá de provar a vinculação. Peça para o seu cliente o PPP. Outra dica, procurar na jurisprudência, no banco de jurisprudência da Justiça do Trabalho, se houve situações envolvendo outros empregados daquela mesma empresa em que se discutiu a exposição àquele agente nocivo, por exemplo. Ali é uma boa fonte de obtenção de informações. A ação tramitará na Justiça Estadual, então haverá talvez este inconveniente quanto ao ritmo processual, mas a dica é, o valor do benefício poderá ser maior se for vinculado ao trabalho, excetuando para aquela pessoa que ganha um salário mínimo. Então, tudo que eu falei vale, será muito mais relevante para quando o seu cliente tiver uma contribuição superior ao salário mínimo. Sim. Se a média der no salário mínimo, não muda nada. Sim. Aí não muda nada, aí talvez este esforço todo importante não seja tão relevante. Né? Sim, sim, importante E lembrando, para quem ganha, quando seu cliente ganhar o salário mínimo, né, a Justiça Federal costuma ser bem mais rápida. Ah, sim. Então, sinceramente, se aparece alguém no meu escritório dizendo que ganha um salário mínimo e a média deu no salário mínimo, eu ainda prefiro então que seja na Justiça Federal. É claro que isso tem que ser debatido com o seu cliente. O valor do benefício será o mesmo, no caso do salário mínimo. Mas quando o benefício for concedido na modalidade acidentária, o segurado terá direito aos depósitos de FGTS durante o afastamento e a 1 ano de estabilidade após o retorno. Isso, dependendo da situação, pode ser mais ou menos importante para o seu cliente. Então, é interessante ter uma conversa quanto a isso também, né? Muito bem. E, doutor Guilherme, quem já está aposentado, né, e quer pedir uma revisão, como é que faz? Pode fazer? Pode fazer a revisão. A pessoa obteve o benefício de aposentadoria por invalidez comum. E aí agora ela está assistindo essa entrevista e se lembra que ela, o motivo da sua incapacidade está enquadrado lá nessa tabela. Ou nem precisa estar, né? Ainda que não esteja, ela se lembra que existia uma vinculação, uma situação, uma consulta que eu recebi. Uma dentista trabalhava num banco mocho, aqueles banquinhos que os dentistas usam ao lado da cadeira, que não era regulável. Trabalhava como empregada numa clínica em que o banquinho não era regulável. Ou seja, tinha que ser aquela altura ali. Aquela altura deu, né? Aí ia um dentista de 1,60 m e depois ia um de 1,80 m, ficava no mesmo banquinho. E esta dentista desenvolveu um desgaste irregular do quadril. Claro. Isso não é motivo para uma incapacidade definitiva, tanto é que ela segue trabalhando. Sim. Mas ela terá direito, caso comprove isso, ao benefício de auxílio acidente. É uma prova difícil? Na tabela aqui do decreto do anexo 3,
não fala em banquinho mocho do dentista. Isso é óbvio, isso é muito específico, né? Sim. Mas fala em posições forçadas. Então, se ficar comprovado que a pessoa trabalha em uma posição forçada, uma posição que não é ergonomicamente adequada, o mais normal, o mais natural, então ela tem que comprovar a posição forçada. Ela ficou naquela posição inadequada para o seu organismo. E tem uma lesão de coluna, tem uma série de hipóteses, Nossa. né? Ela terá direito àquele benefício ali, o enquadramento como laboral. A pessoa já está aposentada, numa aposentadoria comum, por um problema de coluna, e aí ela percebeu que ela desenvolveu aquele problema de coluna depois de algum tempo trabalhando numa rotina de trabalho em que ela ficava numa posição forçada, numa posição ergonomicamente não natural. Ela poderá pedir a revisão do benefício. Mas eu lembro, esta revisão ela só terá relevância se ela for concedida após novembro de 2019, porque as aposentadorias anteriores a novembro de 2019 eram calculadas da mesma maneira. Então, você se aposentou antes de 2019. Provavelmente, sendo ocupacional ou não mudará nada. Sim. No valor do benefício. Sim. Você se aposentou após novembro de 2019 em uma aposentadoria por invalidez comum. Sim. Uma aposentadoria por invalidez sem a vinculação à atividade laboral. Se você fizer a revisão da aposentadoria, a revisão de benefício, e conseguir comprovar que o motivo da incapacidade decorreu de uma atividade laboral, você terá uma diferença no valor do seu benefício. Diferença essa que poderá chegar a 40%. Então, vale a pena dar uma revisada para quem já está aposentado, quem se aposentou depois de novembro de 2019, por invalidez principalmente, vale a pena dar uma revisada nas suas condições de trabalho e verificar se não está lá na tabelinha do anexo 3 do decreto 3.048 ou até mesmo não estando nessa tabela, se não havia alguma vinculação com o trabalho. Como é o caso específico da banquinha do dentista. Como é o caso específico do exemplo que eu mencionei, do banquinho mocho do dentista. Né? Muito bem, muito bem. Doutor Guilherme, para quem tiver dúvidas e quiser maiores esclarecimentos, endereços, por favor. Dúvidas e esclarecimentos. Aliás, fiquei muito contente, um colega de Pelotas me ligou debatendo e trocando muitas ideias sobre uma situação que ele estava enfrentando. Né? Opa! Eu recebo muitas ligações de colegas, né? Opa! E deixo todos à vontade para nós aprendermos juntos, crescermos juntos, né? Telefone fixo, 51 32 28 12 19, celular e WhatsApp, 51 99985 7991, redes sociais, CRJ Advogados, tanto no Instagram como no Facebook, e no YouTube, essa entrevista estará sendo disponibilizada na semana que vem, como a da semana passada está hoje sendo disponibilizada no canal Saiba Direito. Muito bem, doutor Guilherme, esse professor de direito aí, nos abrilhantando aqui todo final do programa, nas segundas-feiras. Muito obrigado pela participação mais uma vez e espero aqui na próxima semana então, tá bom, doutor Guilherme? Estarei aqui semana que vem. Cláudio, eu que agradeço, uma honra, um privilégio estar aqui contigo e com toda a tua audiência. Muito obrigado. Um abraço, doutor Guilherme.